O maior e mais importante evento sobre o clima do planeta, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021, terminou. Em um mundo ainda abalado pela pandemia e correndo contra o tempo para mitigar as mudanças climáticas em curso, como essa reunião de líderes mundiais se saiu e como o Brasil dará sua contribuição? Será ela suficiente para acabar com os impactos negativos da ação humana no meio ambiente? É o que vamos descobrir hoje. Tá, mas o que eu ganho com isso? Oi pessoal, eu sou a Larissa Magalhães e no episódio de hoje vocês vão entender o que é a COP26 e como o resultado desse encontro de líderes mundiais pode influenciar as ações do Brasil e do mundo no combate às mudanças climáticas. Para falar sobre isso, eu vou conversar com Gustavo Souza. Ele é gerente sênior de políticas públicas do CDP América Latina e esteve presente lá na conferência. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui com vocês hoje. Gustavo, em 1992, as Nações Unidas organizaram pela primeira vez um evento para estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. De lá para cá, os países já estabeleceram limites de emissões e se comprometeram a aumentar os esforços para barrar o aquecimento global. Por que é tão importante determinar a quantidade de gases de efeito estufa que lançamos na atmosfera e quem são os atores que podem tirar do papel essas medidas urgentes para o planeta? Muito obrigado novamente pelo convite. É uma pergunta muito interessante porque a medição desses gases ela é muito importante e ela precisa essencialmente seguir a ciência. A ciência vem sendo nos últimos 30 anos o grande direcionador de todos os esforços de políticas públicas a nível global. Então, a gente teve o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, o IPCC, ao longo dos últimos anos, e mais especificamente, no ano passado, a gente teve o relatório AR6, que colocou de maneira muito clara os impactos humanos na mudança do clima. Então, parou de ser uma discussão, inclusive, do se, né? Se o ser humano tem um impacto, isso é inegável, e é do quanto, né? Então, quanto de impacto, de fato, a humanidade causou nas mudanças climáticas. E isso, né, a gente vem com as devidas medições, vendo que o mundo precisa reduzir as emissões de 25 a 30 gigatoneladas de CO2 equivalente, em média, todos os anos, até 2030. Atualmente, a gente está emitindo o dobro disso, cerca de 52 a 58 gigatoneladas. Só que a ciência vem com uma mensagem muito clara. Para a gente limitar o aquecimento global em 1,5 graus até o final do século, vai ser necessária uma redução muito grande de emissões, da ordem de 45% até 2030, e chegar a zero por volta de 2050. Essa é claramente a mensagem que a ciência nos trouxe. E os atores que podem mudar esse cenário, né, implementar as medidas, as políticas e os compromissos para que isso seja de fato cumprido, são, sem dúvida nenhuma, os governos nacionais, que têm um papel muito decisivo nas suas prioridades políticas, nas suas prioridades de políticas públicas, em articular com outros atores da sociedade civil organizada. Então, esses governos, através dessas conferências, desses compromissos, têm um papel muito fundamental. E também, né, o que a gente chama de atores não estatais, ou seja, empresas, investidores, cidades, estados, também têm um papel relevante dentro do cumprimento dessas ações para limitar o aquecimento global em 1,5 graus. Gustavo, e como a COP funciona? De que forma os acordos são firmados no evento? Perfeito. As conferências, elas acontecem no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança Climática. A Convenção Quadro, ela surgiu ali em 92, inclusive no Brasil, e ela é pai de 2 grandes tratados internacionais. Ou seja, o primeiro é o Protocolo de Kyoto, que foi um dos grandes direcionadores de enfrentamento à mudança do clima durante muitos anos, que foi firmado em 1997, e o segundo é o Acordo de Paris, que foi firmado na Conferência das Partes, a COP21. As COPs, elas são esferas de tomada de decisão da Convenção Quadro.
Hoje a gente tem cerca de 197 países membros da convenção, e esses países eles são representados ali nas COPs, né, nas conferências que acontecem anualmente. As COPs elas também são rotativas, ou seja, a presidência da COP ela muda de país para país e de região a região todos os anos. Hoje, o grande acordo global é o Acordo de Paris, que tem aí um objetivo claro de limitar o aquecimento global bem abaixo de 2 graus até o fim do século, com esforços para 1,5, né? E nessa COP, especificamente de Glasgow, isso ficou ainda mais evidente, né? De enfocar todos os esforços para limitar o aquecimento global em 1,5 graus. E o Acordo de Paris e as conferências, elas têm, né, o que a gente chama de ciclos de 5 anos, ou mecanismo de catraca, em que todos os países devem submeter as suas NDCs, ou seja, contribuições nacionalmente determinadas, que são metas de redução de emissão por país, e também devem submeter as suas estratégias de longo prazo no âmbito do Acordo de Paris. Os países também estabelecem o que a gente chama de um ETF, um Enhanced Transparency Framework, que vai permitir ali relatar o avanço e o progresso dessas metas no âmbito do Acordo de Paris. E todas as negociações, elas se encerraram agora fechando o livro de regras da convenção nessa COP26, o que é muito positivo, porque agora a gente parte para uma nova etapa, uma etapa de implementação, e as negociações, elas acontecem justamente, né, alguns períodos antes da COP, mas essencialmente nessas conferências. E as negociações, elas podem acontecer de forma bilateral entre os países e também em blocos, né? A gente tem aí alguns exemplos de blocos que são politicamente muito fortes, por exemplo, AOCIS, que é o bloco das pequenas ilhas, são 40 países insulares que já estão sofrendo as consequências das mudanças climáticas e vão sofrer consequências ainda mais desastrosas, se organizam para pleitear demandas em conjunto no âmbito das negociações. A gente tem outros blocos também, como o BASE, que é Brasil, África do Sul, China e Índia, que negociam em temas que são de interesse de todos esses países em conjunto. Temos um outro grupo que é o G77, que é basicamente o grupo aí dos países ricos do norte global. Então, essas negociações elas acontecem todos os anos ali no âmbito das conferências das partes, e agora, como eu comentei, a gente fecha aí o livro de regras do Acordo de Paris e passa aí para uma nova fase de implementação. Gustavo, na edição deste ano da COP, os países precisaram entrar num acordo sobre seus compromissos climáticos. Quais foram os principais pontos da conferência deste ano? Perfeito. A COP deste ano especificamente, ela teve 4 grandes prioridades. A primeira grande prioridade foi discutir o tema da ambição climática, ou seja, garantir que o mundo elimine as emissões de carbono até meados do século e mantenha a meta de não ultrapassar o aumento da temperatura global de 1,5 graus. 150 países submeteram metas mais ambiciosas através das suas NDCs, porém, analistas de todo o mundo se debruçaram para entender o caminho pautado por Glasgow, né, como esse caminho nos coloca numa trajetória alinhada à meta de 1,5. E as perspectivas não são muito otimistas, porque atualmente, com esse aumento de ambição, que foi um avanço, ainda está muito longe da meta necessária para chegar a 1,5. Esses especialistas vêm nos apontando que a gente está num cenário de emissão de 2,4 graus Celsius. Então, esse foi um tema essencial, né, de chamar os governos para submeterem NDCs mais ambiciosos. Um segundo tema foi o de adaptação às mudanças do clima, e aí a gente teve também alguns avanços, por exemplo, os países desenvolvidos, né, foram chamados a dobrar os recursos para adaptação, direcionado a países em desenvolvimento em 2025, em relação a 2019. A gente teve também, né, na regulamentação de um dos artigos do acordo, o artigo 6, ficou definido uma porcentagem de 5% da receita
da comercialização de créditos de carbono em projetos, ela vai ser destinada ao financiamento, à adaptação nos países pobres, né? E além disso, a gente teve também um programa de trabalho muito específico, pensando na próxima conferência, que vai acontecer no Egito, chamada Meta Global de Adaptação, né, para chegar num objetivo equivalente ao de mitigação de 1,5 para a adaptação. Então, esses foram avanços muito bem recebidos no segundo tema prioritário de adaptação. O terceiro tema que muito se discutiu era o de mobilização de finanças. Tinha um objetivo muito claro de que os países desenvolvidos deviam cumprir sua promessa de mobilizar pelo menos 100 bilhões em financiamento climático por ano, né, a partir aí de 2020. A cifra de 100 bi anual, ela não foi alcançada, o que é um ponto negativo dessa COP, o que gerou certa desconfiança sobre o cumprimento dos compromissos por parte dos países desenvolvidos. O próprio artigo 44, né, quando a gente olha para a decisão da COP26, coloca lá de forma muito específica, entre aspas, nota com profundo pesar que a meta dos países desenvolvidos de mobilizar conjuntamente 100 bi por ano até 2020 ainda não foi cumprida. E no artigo 46 diz, insta os países desenvolvidos a cumprirem integralmente o objetivo de 100 bi de dólares com urgência e até 2025, e realça a importância da transparência na implementação das suas promessas. Então, infelizmente, a gente não conseguiu chegar nessa cifra nesta COP, mas se abriu aí espaços de diálogo para que isso se concretize aí nos próximos anos, nas próximas conferências. E por último, né, o quarto tema que foi uma grande prioridade dessa COP foi o trabalho conjunto e a colaboração entre governos, empresas e sociedade civil. Então a ideia, como eu comentei, era finalizar o livro de regras de Paris, e isso de fato aconteceu, e acelerar as ações para enfrentar a crise climática por meio da colaboração entre diversos atores. E isso foi feito de maneira muito forte nos meses que antecederam a COP, principalmente através de duas campanhas lançadas pelo High Level Climate Champions, o Gonzalo Bunhoz e o Nigel Toppings, das Nações Unidas, que são as campanhas Race to Zero e Race to Resilience, né? A corrida pelo zero e a corrida pela adaptação. Então, hoje a gente tem um grande número de cidades, de estados, de empresas e de investidores comprometidos com iniciativas de neutralidade em carbono alinhadas à ciência, ou seja, compromissos efetivos que estão levando em consideração o aquecimento global limitado a 1,5 graus, como diz os relatórios do IPCC. Então, de fato, a gente começa a ver, né, que esse ecossistema de atores comprometidos gera, inclusive, uma maior ambição por parte dos governos nacionais. Então, a gente caminhou, avançou até determinado momento, mas, por outro lado, a gente não chegou ainda no compromisso, na ambição climática necessária apontada pela ciência, que é a de 1,5 graus. Uso de combustíveis fósseis, desmatamento, transporte, indústrias, considerando as demandas únicas das nações mais desenvolvidas e também daquelas em desenvolvimento. Na sua opinião, qual foi o saldo do acordo negociado na conferência deste ano? É bem complicado a gente analisar o saldo dessa conferência, porque a conferência em si divide opiniões, né? Mas a gente teve pontos positivos, pontos negativos que já foram colocados aqui, mas olhando para o copo meio cheio, a gente teve alguns avanços. Por exemplo, a menção expressa a carvão e combustíveis fósseis é um passo muito importante para se ter uma agenda global em relação a isso, né? Esse foi um termo que nunca apareceu nos textos das outras COPs e que pela primeira vez apareceu. Infelizmente, o termo, né, que se discutia de eliminação do carvão e combustíveis fósseis, ele não foi possível, ele acabou sendo alterado ali no final das negociações, mas a gente conseguiu
colocar o termo redução e colocar pela primeira vez, né, o termo de carvão e combustíveis fósseis ali. Então, esse foi um ponto positivo. Um outro ponto positivo é que a gente reforça a meta de 1,5 graus. Ela passa a ser reconhecida, assim como os esforços da ciência, e fica resolvido que os países vão se esforçar para manter dentro dessa meta. Então, a gente passa a olhar de forma muito mais enfática para a meta de 1,5 do que para a meta de 2 graus. Um outro ponto, né, a gente tem um processo para definir uma meta de adaptação e uma meta de financiamento, que também vão ser discutidas aí nos próximos meses e na próxima COP no Egito. E, por fim, dentro do processo de negociação e do processo multilateral, a gente finalizou a regulamentação dos instrumentos de mercado de carbono e, com isso, né, o livro de regras do Acordo de Paris, passando agora para uma fase de implementação. Então, dentro das negociações, dentro do multilateralismo, esses foram grandes, né, avanços dentro dessa última COP, mas a gente teve, e a gente não pode ignorar, os avanços que ocorreram fora do multilateralismo, mas que ainda assim aconteceram dentro do escopo dessa COP. E aí eu queria destacar, foram vários anúncios, mas eu queria destacar principalmente 3 acordos voluntários. O primeiro foi a Declaração de Líderes de Glasgow para Florestas e Uso do Solo, em que houve um compromisso ali de mais de 140 países com o desmatamento, apoiado por 12 bi de fundos públicos, 7 bi de fundos privados. Então, ele aparece ali como uma declaração e um compromisso bem robusto para um tema que era visto de forma marginal nas COPs, mas passou, né, o tema de florestas e uso do solo passou a ganhar centralidade no debate climático. Um outro acordo voluntário, foram mais de 100 países se juntaram aos Estados Unidos e à União Europeia, com um compromisso de cortar em 30% as emissões de metano até 2030, que é um gás que tem um potencial de aquecimento global muito mais forte. Então, isso também foi uma iniciativa muito interessante que coloca aí um foco específico nesse gás que é gerado de alguns setores específicos, como a agropecuária, né, e países passam a olhar esse tema com mais atenção. E, por fim, a gente teve ali um grupo de países comprometidos com a eliminação do carvão, incluindo o não investimento em novas termoelétricas a carvão, acelerando aí a transição energética para um modelo de geração de energia mais limpa. Então, para além dos temas, como eu falei, do multilateralismo, toda essa discussão e todos esses compromissos, eles acabam contribuindo aí para um saldo mais positivo, olhando a COP como um todo. Gustavo, como foi a participação do Brasil na COP26? É possível fazer um comparativo das metas assumidas pelo nosso país este ano com relação às edições anteriores do evento? Sim, é possível, né? O Brasil teve o anúncio da nova NDC, da nova contribuição nacionalmente determinada. Foi em um evento paralelo, até transmitido pelo YouTube do MMA, com uma fala breve do presidente da República, depois do ministro do Meio Ambiente, Joaquim, colocando ali uma meta específica de reduzir a emissão de carbono em 50% até 2030. A questão sobre a nova NDC brasileira é que alguns especialistas vêm apontando uma mudança na base de cálculo. Ou seja, a última NDC brasileira foi feita especificamente com base numa comunicação nacional, né, num inventário, e essa nova NDC muito possivelmente vai ser feita com um cálculo de inventários mais recente de emissões do Brasil. Então, caso 50% de redução sejam aplicados sobre a base de cálculo do inventário mais recente, né, que é aquele contido na quarta comunicação nacional de 2020, o que é esperado que ocorra, o governo Bolsonaro basicamente vai empatar com a NDC proposta há 6 anos atrás, no âmbito do Acordo de Paris. Então, de fato, a gente não vê um aumento de ambição da NDC brasileira. Alguns especialistas vêm classificando, né, como
uma pedalada, porque acaba mudando ali a base de cálculo e permitindo que o Brasil emitisse mais, mas com essa aplicação sobre a quarta comunicação nacional, a gente empataria aí em termos de emissão com a última NDC brasileira. E o próprio CAT, né, o Climate Action Tracker, que é um organismo independente que avalia, né, o grau de ambição das NDCs dos países do mundo inteiro, classifica a NDC brasileira como altamente insuficiente, comparando, obviamente, com os níveis apontados pela ciência de 1,5. Então, o que a gente sempre traz é que a gente precisa trazer uma ambição ainda maior, né, mais em linha com a realidade, com as potencialidades do Brasil, principalmente pensando, né, no que a gente pode entregar de resultados relacionados à redução do desmatamento e, né, transformar cadeias produtivas aí mais sustentáveis, que juntos, né, agropecuária e desmatamento somam aí mais 70% das nossas emissões. Então, sem dúvida nenhuma, a gente reforça aí o pedido para que o governo brasileiro submeta aí uma NDC mais ambiciosa, pensando nesse chamado para 2022 no âmbito do Acordo de Paris na próxima COP. Pessoal, conhecer as metas e discussões a respeito do clima do planeta é papel de todos nós. Afinal, os impactos das mudanças climáticas são sentidos por todos nós, como quando experienciamos eventos extremos como enchentes e longos períodos de estiagem. Não só os nossos líderes, mas em todas as esferas da vida, precisamos avaliar a nossa relação com o planeta. Qualquer ação nossa, mesmo que pequena, gera impactos. Acompanhe e se comprometa também a fazer mudanças em nome de um presente sustentável e um futuro possível. Gustavo, muito obrigada pela sua participação no podcast. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar da discussão hoje aqui com vocês. Sigo à disposição caso precisem do CDP. Ouvinte, hoje ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Este podcast foi produzido por O Mundo que Queremos, com o apoio do Instituto Clima e Sociedade.